Vamos lá, meus queridos. Efésios, capítulo de número 4. Nós leremos versos 29 a 32. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versos 29 a 32, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu sei, pulei ali alguns versículos, mas a gente vai ler já novamente os versículos que nós passamos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Oremos então, pedimos a Deus que fale aos nossos corações, abra, ó Deus, o nosso entendimento para que, segundo as necessidades que temos, o Senhor possa alcançá-las. Que o nosso coração, a nossa vida esteja pronta a efetuar as mudanças necessárias para que o Senhor seja glorificado e engrandecido. Queremos pedir graça ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, hoje pela manhã nós tivemos um problema que nós não conseguimos transmitir a primeira parte do nosso estudo, mas eu quero dar uma rápida explanada sobre aquilo que nós falamos. Então, essa pequena série de estudos que abrange os domingos, hoje e na semana que vem, nós estamos falando sobre o efeito dominó. Como nossas escolhas afetam a nós e o mundo ao nosso redor. São 4 lições que nós vimos, ou pelo menos que nós veremos, e pela manhã nós começamos a falar sobre lutando contra nós mesmos, como vencer a batalha interna. O que eu disse a vocês é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós somos aqueles que fazemos mal a nós mesmos. E tal como o exemplo aqui demonstra que quando um dominó, ou pelo menos uma parte cai, a tendência é que derrube as outras. Então, como as nossas escolhas, elas afetam diretamente a nossa vida, afetam diretamente a nossa família, e como nós veremos hoje, família e amigos, e tantas outras coisas que vão caindo conforme nós vamos tomando decisões erradas. Nós falamos, meus irmãos, sobre a importância de compreendermos que verdadeiramente nós precisamos lutar contra o pecado que está dentro do nosso coração, como realmente nos faz cair, como nos afasta de Deus. Nós falamos sobre a falta de perdão e hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E também nós falamos sobre a autopunição. Nós somos aqueles que temos o poder de tanto nos fazer bem quanto nos fazer mal. Se você é casado, se você mora com seus pais, enfim, precisamos entender que tudo aquilo que acontece conosco afeta as pessoas ao nosso redor. E hoje à noite a nossa lição é especificamente sobre, e aqui eu preciso só arrumar rapidinho, que tem que dar o play aqui. Vamos ver se agora vai. Não foi, foi aqui. Bom, ferindo a quem amamos. O impacto das nossas ações na família e nos nossos amigos. Sim, aquilo que nós fazemos de mal tem o poder de impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estava dizendo recentemente que, sim, existem pessoas que por problemas de depressão, por vezes elas atentam contra a sua própria vida. Mas tem alguns outros que por egoísmo ou por vergonha de alguma questão particular, elas atentam contra a sua vida, não levando em conta como os outros que estão à volta podem sofrer. Nós que já tivemos alguém da família que teve algum vício, nós sabemos como os vícios eles são
prejudiciais, não só a pessoa que está passando por aquilo, mas como toda a família sofre. O meu tio, que hoje, pela graça de Deus, serve ao Senhor Jesus Cristo, quando ele era perdido, quando ele não conhecia Jesus e roubava para custear os seus vícios, quando ele foi preso, o que ele fazia? Ele começava a ligar da prisão para toda a família. Então ele não fazia mal só a si mesmo, mas ele fazia mal a todos os outros. Então isso é um exemplo que mostra para vocês como as nossas decisões, elas são poderosas para fazer o bem ou para fazer o mal àqueles que estão à nossa volta. E aqui nós temos um grupo de pessoas que são casadas, que já foram, né, casadas, como nossa irmã Vani, que hoje o irmão Paulo está na presença do Senhor, mas nós temos pais e filhos, famílias, amigos, então isso, e o estudo de hoje é específico para cada um de nós. Então, meus irmãos queridos, para dar a introdução, e aí eu quero ler novamente agora, você pode voltar à sua Bíblia, eu lerei todo o texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você estava hoje de manhã, você vai saber que algumas coisas nós vamos repetir hoje à noite. Porque não foge das lições que nós aprendemos. E isso, quando nós pensamos na questão das pessoas que estão à nossa volta, por vezes nós não pensamos como as nossas palavras são poderosas para construir ou para destruir aqueles que estão junto com a gente. Então, meus irmãos, assim como eu disse para vocês, as nossas ações e palavras têm um poder imenso. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, unir ou separar. Muitas vezes nós machucamos as pessoas que nós mais amamos, pelo simples fato de que nós não cuidamos daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Palavras muitas vezes são mais poderosas do que ações, machucam mais do que alguma agressão. E nós sabemos aquilo que pode ferir as pessoas que estão à nossa volta. Então, meus queridos, olha, quero refletir com vocês como nossas ações, elas afetam os nossos relacionamentos e como nós podemos agir de forma a construir, a edificar e não destruir aqueles que estão à nossa volta. E primeiramente, não tem como nós não falarmos sobre isso. Quero falar sobre o poder das palavras. As palavras, elas são poderosas, assim como eu disse para vocês. Elas têm tanto o poder para construir ou edificar, como para destruir. Elas podem tanto ser o bálsamo da alma, como facas que ferem profundamente. Nós, quando estamos bravos com alguém, principalmente com aqueles da nossa família, nós sabemos como nossas palavras podem atingir em cheio as pessoas que estão ao nosso lado. Nós sabemos disso. E muitas vezes, nos momentos de ira, nós falamos aquilo com o propósito de realmente causar dano. E isso é maligno ou é maléfico, por quê? Porque por vezes aquela ferida ela demora a cicatrizar, ou por vezes ela nem se cicatriza. Mas dentro dessas questões, é importante nós entendermos que palavras ferem. Vamos lá para Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Porque Tiago, ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Prestem bem atenção no texto que nós leremos. Assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que nós precisamos entender é que as nossas palavras, no calor do momento, elas podem trazer danos irreparáveis à vida daqueles que nós, de alguma forma, estamos ofendendo. Nós sabemos, se você já foi maltratado por alguém, se alguém já lhe falou alguma coisa que aquilo magoou e machucou o seu coração, você sabe como palavras são tanto boas para se ouvir, quando ditas em bom tempo, quanto malignas, ou quanto traz algo para os nossos corações que muitas vezes trazem verdadeiramente situações que demoram tempo para serem reparadas. Seja para o marido, seja para a esposa, seja para namorado, para a namorada, seja para pai, para filhos, seja para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós sabemos quais são as boas palavras que nós podemos dizer. E aqui Tiago deixa muito claro que verdadeiramente a nossa língua, ela é como algo que pode ferir e pode fazer verdadeiramente uma situação onde a pessoa ela vai sentir por muito tempo. Imagina o seguinte, se você pega uma folha de A4 ou uma folha sulfite, linda, branquinha, se você amassa ela e você desamassa, ela vai voltar a ser lisa? É a mesma coisa as nossas palavras. Por vezes, no momento de ira, nós falamos coisas e mesmo quando nós pedimos perdão, nós precisamos entender que por vezes as cicatrizes elas permanecem. E às vezes as pessoas elas perdem toda a motivação até mesmo em amar por conta das coisas que ouvem. Conheço casos de pessoas que se apresentavam como excelentes pessoas, mas quando começaram a se conhecer profundamente, as palavras elas foram toda a motivação para terminar o relacionamento. Por quê? Porque a pessoa não sabia se comunicar. Agia com grosseria, agia com palavras que muitas vezes machucavam. Então, a Bíblia deixa claro que palavras elas verdadeiramente ferem. Rudyard Kipling, ele disse o seguinte: as palavras são de longe a mais poderosa droga usada pela humanidade. Por quê? Porque nós sabemos como as palavras são poderosas. De todas as maneiras, a gente esquece de muitas vezes entender que mesmo nos momentos de ira, as nossas palavras, elas podem fazer o mal. Elas podem nos afastar daqueles que nós amamos. Estava conversando com algumas pessoas recentemente que estavam dizendo que brigaram com pessoas próximas dessa pessoa e por conta de palavras ficaram anos a fio sem comunicar. E por vezes nós perdemos oportunidade e situações que muitas vezes o tempo ele não volta. Conheço um caso de um amigo que eu tenho que quando os seus pais ou seu pai era vivo, não o tratava bem, tratava mal, tratava com desprezo, tratava com palavras duras, ríspidas. E aí, quando o pai morreu, era tarde demais para poder voltar atrás e resgatar o tempo perdido. Então, meus queridos, palavras ferem. Mas ao mesmo tempo que palavras ferem, palavras também curam. Veja, Provérbios capítulo 16, verso 24. Provérbios 16, 24, vamos lá. Provérbios 16, 24 vai dizer o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você gosta de ser elogiado? Vocês não gostam não, pessoal? Ninguém gosta de ser elogiado? A minha esposa, ainda bem que ela não está aqui,
Eu estava dizendo hoje para a Fran e para o Andrei, eu tenho um defeito que também é uma qualidade. Eu não consigo prestar atenção em muitas coisas. Às vezes minha esposa corta o cabelo, você viu meu cabelo? Eu não consigo prestar atenção, assim, em detalhes. Não é muito meu forte. Só que às vezes, depois do culto à noite, a Tati fala, você nem reparou na minha roupa, né? Não. Mas e aí? Ah, querida, me perdoe, mas você estava muito bonita. É melhor do que simplesmente falar, não. Vocês entendem? Eu não menti, mas falei uma coisa que, de alguma forma, vai me salvar de uma situação difícil se eu não tiver verdadeiramente prestado atenção na minha esposa. E nós sabemos como as nossas vidas. Nós gostamos de ser elogiados. Não elogiados por algo que é ruim, mas a nossa tendência humana é prestar atenção naquilo de mal que as pessoas fazem. Você pode fazer o bem 50 vezes, mas uma vez que você faz errado, a tendência é as pessoas apontarem o dedo. Mas é bacana quando você faz alguma coisa proveitosa. Quando alguém chega para você e diz, olha, que bacana que você está aqui hoje, que bênção, que alegria. É muito melhor do que simplesmente chegar e falar, turista, só vem na igreja quando quer. Vocês entendem? Então as palavras, elas são motivadoras ou elas são desanimadoras. O que a Bíblia deixa claro, meus irmãos, é que verdadeiramente nós precisamos usar as nossas palavras para o bem. Um outro comentarista, Frank Outlaw, ele disse o seguinte: cuide do seu tom ao falar. As palavras podem ser tanto janelas quanto paredes. Olha que interessante. Uma palavra que pode ser parede, ela bate e ela não tem de forma nenhuma como fazer com que a pessoa que ouve, ela pode ser edificada. Então é importante que nós possamos cuidar com aquilo que nós falamos. Então, se palavras ferem e palavras curam, o que nós precisamos fazer? Efésios 4:29. Volta lá. A solução de Deus. O que a palavra de Deus diz? Eu lerei para vocês na versão NVT, tá? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 4, verso 29. Note. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Entenderam, meus queridos? Se nós tomássemos cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, vocês não concordam comigo que nós teríamos muito menos problemas? Vocês sabem que muitas vezes os problemas que temos dentro do nosso lar, por vezes são por conta de palavras. Por coisas que nós falamos impensadas. Nós já machucamos as pessoas que nós amamos. E temos a tendência natural de machucar as pessoas que nós amamos. Damos, por vezes, mais valor às pessoas de fora do que às pessoas que estão dentro de casa. Com as palavras que nós falamos. Por vezes, nós somos mais polidos com as pessoas de fora do que as pessoas que convivem conosco diariamente. Mas dentro dessa perspectiva, meus irmãos, as palavras têm poder, mas dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender sobre as escolhas que nós fazemos. Por quê? Porque as nossas escolhas, mesmo as pequenas, elas têm um impacto profundo em nossos relacionamentos. Elas podem fortalecer ou enfraquecer os laços que temos com a nossa família e com os nossos amigos.
Quando nós falamos sobre as escolhas que afastam, nós não vamos ler todo o texto, mas você pode abrir lá em Lucas capítulo 15. Nós estamos falando sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15. Verso de número 11. Como eu disse, nós não leremos todo o texto, mas alguns versículos selecionados aqui. Verso 11, continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pausa. Um pai, 2 filhos, um deles quis aproveitar a vida. Pediu a metade dos bens que lhe era verdadeiramente a sua parte e foi torrar com os seus prazeres cotidianos. Essa parte é interessante por quê? Porque aqui nós temos o egoísmo demonstrado de maneira clara. Alguém que só pensa em si. Só que o texto ele vai dizendo no verso 14 que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque ele havia gastado todo o dinheiro e já não tinha mais nada. O verso 15 vai dizer que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Então nota o poder das suas decisões, das suas escolhas. Ele passou de herdeiro com posses a alguém que estava cuidando de porcos. E não há demérito em cuidar de porcos. Mas esses são o peso das nossas escolhas. Posteriormente, aqui no verso 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Mas trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Os versos posteriores vão falar do filho mais velho, que se achou, vamos dizer assim, ele se achou menosprezado porque o seu pai nunca tinha feito aquilo que fez para o irmão mais novo para ele. Só que posteriormente é dito pelo seu pai que todas as coisas ele ainda tinha, mas o irmão dele tinha retornado à sua família. Então, a lição que nos é explicada aqui nesse texto é que as nossas decisões, tanto as decisões do filho mais moço, quanto as decisões do pai, quanto as decisões do filho mais velho, elas trazem reflexos sobre as nossas vidas. Qual foi a decisão do pai? Como pai, ele deixou claro ao filho o que ele deveria fazer. O filho mais novo não ouviu. Ele foi, torrou tudo que tinha, passou as necessidades e voltou. O que o pai fez? Exerceu misericórdia. Recebeu aquele filho. Ele recebeu o filho não quer dizer que ele receberia todo aquilo que ele perdeu. O filho mais velho, qual foi a atitude dele? Ele teve inveja. Em vez de entender que aquele irmão que ele tinha não tinha mais nada, mas estava com humildade reconhecendo as coisas que ele tinha passado. Então, aqui nós temos o exemplo, meus queridos. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas pesam sobre as nossas vidas. Elas têm um peso que por vezes nós não entendemos.
Eu quero deixar claro a todos vocês. Hoje pela manhã, eu estava dizendo a vocês sobre aquilo que a Bíblia ensina, sobre o que é a salvação em Cristo. A escolha de agradar a Deus ou desagradar a Deus está em nós, não está nos outros. Eu não posso escolher por vocês. Eu não posso escolher dizer o seguinte, todos vocês estarão lendo suas Bíblias todos os dias, ou estarão nos cultos, ou estarão tendo o seu momento de oração, escolherão falar boas coisas, escolherão tomar boas decisões. Eu não posso fazer isso. Cada um de nós é que vamos escolher. Eu sei que lá no passado, quando eu era jovem, pela graça de Deus, eu entendi o chamado de Deus para o ministério. Deus teve misericórdia de mim. Me deu uma família, me deu uma igreja onde eu pudesse servir, e aqui estamos nós. São 17 anos que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Então as escolhas, quando feitas em Deus, trazem benefícios às nossas vidas. Eu pergunto a vocês, se você escolher fazer aquilo que é certo diante de Deus, isso vai te trazer coisas ruins? Mesmo nas dificuldades, nas tristezas e nas tribulações. Aquele que está em Cristo, ele entende o bem maior de todas as coisas que lhe ocorrem. Porque Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então as nossas escolhas, quando feitas em Deus, elas nunca são negativas. Eu pergunto a vocês, se nós sempre nos tratássemos bem dentro de casa, se nós sempre nos perdoássemos, se nós cuidássemos com as nossas palavras, com as pessoas que convivem conosco, a nossa vida não seria melhor? Sim ou não? Sem sombra de dúvidas. E por que nós não fazemos isso? Por quê? Por que por vezes nós não agimos dessa forma se nós sabemos aquilo que é proveitoso para todos nós? A minha filha está aqui. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho muitos defeitos, muitas dificuldades, tenho muito problema, principalmente por vezes, com as palavras que eu falo. Eu não falo palavrão nem nada. Mas eu sou uma pessoa que muitas vezes eu falo antes de pensar. E isso me traz muitos problemas, por quê? Porque sim, meus irmãos, por vezes eu tenho o problema de ofender as pessoas que eu amo. Mas ela está aqui e pode me desmentir na frente de todos vocês. Nunca fiquei uma só vez sem pedir perdão para minha filha de 9 anos, para minha filha de 13 anos, independente da idade que elas tinham, se eu as ofendi com as minhas palavras. Eu nunca deixei de reconhecer quando de alguma forma eu as ofendi com alguma atitude que eu fiz. E eu digo isso para vocês por quê? Porque eu não sou perfeito. Aquilo que eu ensino a vocês é aquilo que eu vivo. Eu sei que 100% do tempo nós não conseguimos fazer aquilo que é certo. Mas se nós nos esforçarmos para agir da maneira correta, nós traremos felicidade para as nossas vidas. Então, se nós temos um lar feliz, metade da nossa vida já está resolvida. Porque todas as coisas podem desmoronar quando você sai de casa. O trânsito pode ser caótico, os seus colegas de trabalho podem ser terríveis, mas se dentro de casa você fecha a porta e encontra felicidade, ali é o seu oásis, o seu momento de estar com todas as pessoas que você ama. Ainda, meus queridos, dentro da escolha que nós fazemos, existem, como falei, as escolhas que afastam, mas existem as escolhas que nos aproximam. O 3 aqui a gente já pode ver daqui a pouquinho. Mas escolhas que nos aproximam, Ruth capítulo 1, versos 16 e 17, você pode ler comigo. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe
e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então aqui nós temos qual quadro? Noemi tinha perdido o seu marido e tinha perdido os seus filhos. Ela só tinha as suas noras. Ela decidiu que iria voltar para sua terra natal. Uma das noras decidiu que ia seguir a sua vida. A outra disse o seguinte: aonde você for, eu vou estar do seu lado. Tudo que você fizer, eu faço, aonde você estiver, eu estou, só a morte vai nos separar. Quando a gente se casa, a gente não fala isso, a gente não se promete. Na saúde, na pobreza, a gente deveria repetir isso 3, 4 vezes. Na pobreza, na pobreza, na pobreza. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. É lindo a gente poder prometer isso na frente dos outros. Mas nós devemos viver isso todos os dias das nossas vidas. Quem é casado sabe. As lutas que nós temos dentro do nosso lar. Como o diabo, por vezes, ele tem tacado os seus dardos sobre nós e nossas famílias. Mas assim como eu lhes disse, existem certas questões que nós precisamos ter como principais as nossas vidas. Nada pode nos separar daqueles que nós amamos. Absolutamente nada. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o bem-estar do nosso lar está na proximidade entre todos aqueles que estão juntos. Em nós vivermos em comunhão, em nós vivermos juntos. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o que você faz em sua casa é infinitamente mais importante do que você faz na igreja. Você sabe por quê? Porque na igreja a gente se vê uma vez por semana, às vezes 2 ou 3 no máximo. Mas em casa você se vê todo dia. Eu poderia chegar aqui diante de vocês e falar: olha, na minha casa eu sou um doce, eu sou um mel de pessoa. Eu acordo dando bom dia para os passarinhos. Sempre falo bem com todos. Não brigo com cachorro. Não faço nada de mal. Mas quem convive comigo vai olhar para minha cara e falar: puxa, você é um baita de um mentiroso. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, as pessoas que convivem conosco sabem quem realmente nós somos. E aí, meus irmãos, é que faz toda a diferença. Aqui está toda a questão que o Martin Lloyd Jones disse. É mais importante, verdadeiramente, agir de maneira correta dentro da nossa casa, porque aí também nós faremos isso dentro da nossa igreja. Nós não podemos ter duas caras. Eu já disse para vocês, existem pessoas que vêm à igreja sorrindo para todo mundo. Chega na igreja um sorriso só alegria. Mas quando entra dentro do carro, tira a máscara da alegria e coloca a máscara dos problemas. Já sai brigando com a mulher e com os filhos da igreja e vai brigando até em casa. E esse é o mal. Não queremos que vocês sejam um casal de margarina, né, de comercial de margarina, mas nós precisamos fazer o bem para nós e para as nossas famílias. Então, a resposta de Deus às nossas escolhas. 1 Reis 3, 5 a 12, eu não vou ler esse texto, mas Salomão, ao se tornar rei, ele reconheceu a sua limitação e pediu sabedoria a Deus para governar com justiça. Por quê? Porque em vez de confiar em si, ele confiou em Deus. Provérbios capítulo 3, pode abrir sua Bíblia lá, mesmo que não está escrito aqui. Alguém leia para nós Provérbios 3, 5 e 6. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque conhecem todos os teus caminhos e não endireitarás as tuas veredas. Aí você me pergunta: pastor, o que é não se estribar no seu próprio entendimento?
De uma maneira mais simples, é você não confiar em si próprio. A versão NVT vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Quando eu coloco a minha fé em Deus, eu vou entender que aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida fica em segundo lugar. Porque eu sempre vou buscar a direção de Deus. Isso é confiar no Senhor e não achar que nós temos todas as respostas. Certo? Não se estribar em todo o nosso entendimento. E finalmente, meus irmãos, assim como eu lhes disse, dentro da perspectiva de ferir a quem nós amamos, nós falamos sobre o poder das palavras, nós falamos sobre as escolhas que nós fazemos, mas nós não podíamos deixar de lado o perdão e a restauração. Porque em 100% dos lares, 100% dos lares, o perdão é a base para toda a felicidade. Eu não estou dizendo 80 nem 90, eu estou dizendo em 100% dos lares. O perdão é a base para toda felicidade. E dentro dessa questão, eu quero dizer a vocês o seguinte: mesmo quando nós ferimos a quem amamos, ou mesmo quando nós somos feridos, é importante nós entendermos que há esperança em sermos restaurados. O perdão é a chave para curar relacionamentos quebrados. Olhando aqui para a vida de José, reconhecendo a necessidade do perdão. Vamos lá para Gênesis 45. Nós não leremos todo esse texto, mas nós leremos alguns versículos iniciais. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pausa. Se você conhece a história de José, você sabe que ele era o filho predileto de seu pai. Aqui nós já temos uma lição importante: não existe filho predileto. Entenderam? Não existe filho predileto. Não se pode haver filho predileto. Nós devemos amar os filhos de igual maneira. Mas aqui nós tínhamos o filho predileto de Jacó. Dentro dessa questão, Jacó tinha só 12 filhos. E um era o mais amado de todos. Vocês acham que os outros 11 falavam: pô, que legal, né? Meu pai gosta mais dos outros e eu não. Não. Eles tinham inveja no seu coração. E por conta da inveja, eles pegaram José, jogaram no poço e posteriormente venderam José. Entre o tempo que José foi vendido até o tempo que José se deu a conhecer aos seus irmãos, passaram aproximadamente 15 anos. Você poderia ficar pensando que José poderia ficar maquinando no seu coração: aquele bando de miserável, quando eu ver eles vão matar, eles vão pisar neles, vão ver o que é bom para todos. Olha o que ele falou no capítulo 50 de Gênesis. Verso de número 20. Alguém lê para nós aí. 50, 20. Ana, pega um pouco de água para mim, por favor. 50, 20 de Gênesis. Alguém lê para nós. Oi?
Pode, claro. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Olha que interessante. Eles planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Notem, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, os irmãos, posteriormente, os textos vão dizer que os irmãos se sentiram constrangidos. Obrigado, filha. Eles se sentiram constrangidos. José, não. Sabe por quê? Porque ele não tinha amargura no coração. Eu quero falar algo para vocês que, por favor, não se constranjam, mulheres. Não estou falando mal de vocês. Na igreja onde eu cresci, lá em São Paulo, quando a gente jogava futebol, o negócio saía até faísca. Né? Porque o pessoal era muito competitivo, então as divididas por vezes era para machucar. Aí algumas vezes saíam algumas discussões, mas terminava o futebol, era só paz, era só comunhão. Oh, você quer carona? Vamos lá, vamos lá. Tudo resolvido. Agora, as moças da igreja, eu vou dizer para vocês, as moças da igreja brigavam até se usavam a mesma saia parecida. Se vinha com roupa da mesma cor, tinha problemas assim de gente não falava uma com a outra. E a gente que era rapaz, a gente via aquele tipo de coisa e ficava estarrecido. Eu não estou dizendo mal de vocês, mulheres, não é isso. Eu estou dizendo que a grande situação é que existem certas coisas que, quando resolvidas de uma maneira rápida, não existe por que ficar magoado. Isso, o que eu vou falar para vocês é hipotético, isso não acontece. Mas imagina que num relacionamento, você fala alguma coisa para sua esposa ou para o seu marido, e a pessoa guarda no coração aquela mágoa, ó. E aí quando você chega para a pessoa e fala alguma coisa, mas você lembra que você fez aquilo? Isso não acontece, isso é só hipotético. Quando nós guardamos no nosso coração amargura e mágoa, o prejudicado somos nós mesmos. Nós nos prejudicamos. Nós é que muitas vezes ficamos criando e maquinando certas coisas para aqueles que nos fazem o mal. Aqui nós tivemos um homem que foi vendido, posteriormente ele foi preso, comeu o pão que o diabo amassou literalmente, passou por N situações, para depois, quando chegou diante daqueles que lhe fizeram mal, ele entendeu que todas as coisas estavam debaixo da permissão de Deus. Eu pergunto a vocês, aquelas pessoas que te fazem o mal, seus vizinhos, ou aquele colega que de alguma forma no trabalho pisa nos outros para querer subir de cargo, você acha que a justiça e os olhos de Deus não estão sobre eles? Você acha que todos esses corruptos que estão à frente da nossa nação, do nosso estado ou do nosso município, vocês acham que os olhos de Deus estão fechados a essas injustiças que eles fazem? Um dia essas pessoas irão receber toda a consequência do mal que eles fizeram. Nós, que cremos em Deus, quando você coloca na conta do Senhor, olha, Deus permitiu. Você tira de si uma amargura que só vai te deixar para baixo. E isso faz mal, meus irmãos. Isso faz mal para cada um de nós. Então, quando nós reconhecemos que há a necessidade do perdão, imagina o seguinte. Imagina que existisse uma parede entre nós aqui. O perdão é um martelo que pode quebrar essa parede e fazer com que nós possamos falar um com o outro sem qualquer tipo de coisa que nos separe, qualquer tipo de bloco de separação. O perdão é isso. Quando nós deixamos de nos perdoar dentro do nosso lar, nós estamos construindo paredes entre nós. Marido e esposa que dormem sem resolver os seus problemas estão construindo paredes
no seu relacionamento. E a única marreta para derrubar isso é o perdão. Esse é o único meio de nós podermos nos livrar de todas essas questões. O Lewis S. Mendes, ele disse o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Sabe por quê? Porque quando nós não perdoamos, nós é quem estamos presos à ofensa que nos foi feita. Qualquer que seja ela. Seja de um irmão, de uma irmã, de um primo, de um tio, de uma tia que te fez mal. Quando você no seu coração resolve perdoar, você quebra essas correntes. E você fica em paz. Mesmo que a outra pessoa ainda carregue o peso da culpa. Você fica em paz. Dentro dessa questão, meus irmãos, há o processo da restauração. Jesus, ele nos disse ali em Mateus capítulo 5, abre sua Bíblia lá, por favor. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Pode deixar o Miguelzinho à vontade aí, tá, Laura? Depois a gente aperta as bochechas dele aí e fica tudo em paz. Olha só, Mateus capítulo 5. Se, pois, preste atenção, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui nós não estamos falando de oferta financeira. Qualquer tipo de coisa que nós fazemos a Deus é como uma oferta, um sacrifício. Então, você sair da sua casa, você vir à igreja é uma oferta. Você, vamos supor, dar uma carona para alguém é uma oferta que você está dando para Deus. Você poder tratar bem os nossos visitantes, fazê-los sentir bem, é uma oferta a Deus. Então, todas as coisas que nós queremos fazer para Deus, preste atenção. A Bíblia e Jesus está dizendo, se você for fazer qualquer coisa para Deus, mas no seu coração você tem uma ofensa contra outro, você precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? Resolver. Sabe por quê? Porque senão Deus não aceita. Independente do que for. Repito, nós não estamos falando de oferta financeira. Todo e qualquer sacrifício que nós fazemos para Deus é uma oferta ao Senhor. Então, qualquer coisa que nós fizermos, se nós não resolvermos as ofensas que nós temos contra outros, Deus não aceita. Eu quero falar isso principalmente a você casado. Antes da pessoa ser seu esposo ou esposa, são seus irmãos em Cristo. E como irmãos em Cristo, Deus é o nosso Pai. E não é porque nós somos casados que nós temos o direito de tratar mal as pessoas que estão ao nosso lado. Entenderam? Não é para vocês ficarem se cutucando um ao outro, não, viu? Vai olhar e falar, viu? Prega, pastor. É para cada um de nós. Não recebi mensagem no meu celular, ó, pastor, prega aí que meu parente está precisando. Não. Isso aí não é coisa de ninguém, não, tá bom? Paul Boese, ele disse o seguinte, o perdão não muda o passado, mas ele amplia o futuro. Te dá uma perspectiva maior. Tira de nós esse peso. Então, em vez de investir tempo em destruir o seu relacionamento, investe tempo em construir. Eu já contei essa história para vocês. Certo dia do nada, eu pensei, eu nunca disse para minha mãe que eu amava ela. Isso aí eu tinha 13, 14 anos. E do nada, isso era umas 2 horas da manhã. Eu bati no quarto dela e do meu pai. Aí minha mãe foi lá e falei, mãe, eu te amo. Ela olhou para mim e falou, aconteceu alguma coisa? Não, só queria dizer que eu amo a senhora. Aí ela, eu também te amo. Agora vai dormir. A partir daquele dia, não passa
um dia que qualquer mensagem que a gente mande um para o outro pelo WhatsApp, eu não diga que é. Mesmo sabendo que ela me ama, eu gosto de ouvir que ela me ama. Eu gosto quando minhas filhas dizem que me amam. Eu gosto de receber o amor de vocês. A gente gosta de ser amado. Então nós precisamos cultivar esse tipo de coisa. Se você, e eu sugiro a você, ao sair daqui, entra no seu carro, olhe para seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Eu te amo. Faça isso. Você talvez no início vai ficar com vergonha. Mas quando isso se tornar uma realidade, você vai ver como isso é libertador. Porque vai chegar um dia que nós não estaremos mais juntos. E no seu coração, você vai estar profundamente feliz por saber que aquela pessoa que já não estiver mais aqui, ela sabe, ou ela sabia que você a amava. Então nós não podemos perder tempo, meus irmãos. Talvez hoje você está chateado, magoado, machucado por alguma coisa que aconteceu no seu relacionamento ou na sua família. Eu quero dizer a vocês, o perdão restaura todas as coisas. Nós é quem temos o coração endurecido e vergonha de simplesmente dizer, me perdoe. Nós somos orgulhosos, mas se nós temos a coragem de falar alguma coisa que machuca, nós também precisamos ser verdadeiros em dizer, olha, me perdoe. Tem pessoas que preferem levar um tiro do que pedir perdão. E é aquilo, meus irmãos. Quando você começa, é fácil você continuar. Jesus disse que nós temos que perdoar quantas vezes por dia? 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? E aí? Os matemáticos aí, Andrei, quanto que é 70 vezes 7? 490, não é? Então quer dizer, pastor, que se alguém ficar falando besteira para mim, eu tenho que perdoar todas essas vezes? Sabe por quê? Nós lemos no início. Efésios 4:32, volta lá. Efésios 4:32. Volta lá na sua Bíblia lá. E isso vai entrar dentro desse último ponto. Reconhecendo o perdão que nos foi dado. Vocês leiam, alguém leia Efésios 4:32 e eu lerei Colossenses 3:13, que nós também já lemos hoje pela manhã. Quem achou pode ler. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pergunta: os pecados que nós cometemos contra Deus são maiores ou menores do que os pecados que as pessoas cometem contra nós? E aí? E aí? São maiores ou menores? Eu respondo, são infinitamente maiores. E o que a Bíblia nos fala? É que nós devemos exercer o perdão da mesma maneira com que nós fomos perdoados. Olha a régua que Deus dá para cada um de nós. Colossenses 3:13 vai dizer o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, aquela ofensa que talvez está na sua mente contra qualquer pessoa, mesmo que ela não esteja aqui, o poder está em você de se libertar dessa mágoa. Ser uma pessoa amargurada vai te trazer rugas. Mulherada sabe. Mas se você quer ter liberdade em viver, em ver qualquer pessoa e não sentir remorso, ou tristeza, ou amargura, perdoe. Peça a Deus, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu fui machucado, ofendido, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. Porque os meus pecados são muito maiores do que os pecados que já cometeram contra mim. E todos os dias, pessoal, todos os dias nós pecamos contra Deus. E Ele
todos os dias está disponível para nos perdoar. Independente de qual pecado seja, eu disse hoje pela manhã, o único pecado que é imperdoável é morrer sem Cristo. Então nós podemos ser perdoados. Para nós encerrarmos essa noite, eu gostaria de concluir dando a vocês a maneira com que nós podemos nos libertar dessas questões, de como nós podemos fazer bem às pessoas à nossa volta. Eu disse a vocês, o tema de hoje é ferindo a quem amamos. Se você quer deixar de ferir ou curar as feridas, é importante seguir os passos que nós colocaremos aqui. Primeiramente, e dentro dessas questões, olha, passos práticos para edificar relacionamentos. Primeira coisa que nós devemos fazer, ou primeira atitude que nós devemos fazer, use palavras que edificam. Primeira atitude, use palavras que edificam. Fale com amor e com gentileza. Se você erra, você não quer que as pessoas tenham paciência contigo? Se você faz alguma coisa e alguém chega, seu burro! Isso vai te ofender. Agora, se você trata com amor aqueles que têm necessidade, nós vamos construir em vez de destruir. Reflita o seguinte: se vocês querem ou se nós queremos melhores relacionamentos, nós precisamos falar com amor e com gentileza. Ah, pastor, mas o meu marido ou minha esposa são ogros. Para tudo se tem um jeito, meus irmãos. Para tudo se tem um jeito. Nós precisamos aplicar essas verdades nas nossas vidas. Faça escolhas que aproximam. Priorize o bem-estar dos outros. Nós sabemos aquilo que faz mal. Como eu disse para vocês, nas nossas discussões, nós sabemos quais palavras podem ofender. Se eu xingar o Eric de palmeirense, ele vai ficar profundamente magoado, porque graças a Deus o Eric é corintiano. Mas brincadeiras à parte, nós sabemos aquilo que nós podemos falar que vai ser para edificar. E finalmente, pratique o perdão. Pratique o perdão. Por quê? Reconcilie-se com quem você feriu ou quem te feriu. Sabe por quê? Porque isso é libertador. É muito melhor você colocar a cabeça hoje no travesseiro, estando em paz, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, com a professora da escola dominical, com o pastor, com os seus irmãos em Cristo. É muito melhor você deitar sabendo que tudo está resolvido, do que você deitar com o seu coração cheio de mágoa. Então, meus irmãos, se precisar mandar uma mensagem para alguém, fulano, Beltrano, me perdoe. Mas o que eu te fiz? Eu não só. Me perdoe. Ou então, às vezes, escolha perdoar. Mesmo que a pessoa não te peça perdão, perdoe você. Liberte-se dessa corrente e desse peso no seu coração. Busque fazer a vontade de Deus. Porque é assim, meus irmãos. Uma decisão vai levando as outras. E elas têm o poder de fazer com que as nossas vidas possam ser boas ou ruins. Efeito dominó. São as nossas escolhas que verdadeiramente nos auxiliarão ou nos prejudicarão no decorrer das nossas vidas. Então, que Deus possa usar a sua palavra, despertar os nossos corações, para nos fazer amar mais, perdoar mais e termos relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eu quero, Senhor Deus, pedir a Ti que use a Tua palavra, porque o Senhor sabe como
Todos nós precisamos cuidar com as palavras que saem das nossas bocas. Todos nós precisamos cuidar com as escolhas que fazemos. E principalmente, todos nós precisamos exercitar o perdão e buscarmos reconciliar com aqueles que estão à nossa volta. Por vezes, Senhor Deus, nós não temos o cuidado daquela pessoa que nós dizemos amar, que convivem conosco, mas nós não temos o cuidado de, ao sermos ofendidos ou de ofendermos, de pedir o perdão. Eu oro por todos que estão aqui, casados, namorados, pais, filhos, mães, filhas, todos nós que estamos aqui, que nós possamos verdadeiramente entender que os nossos pecados são muito maiores do que as ofensas que cometeram contra nós. E que nós possamos nos libertar desse peso que está no nosso coração, dessa amargura que nos corrói. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor pelos nossos visitantes. Agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém.